Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 6, que é o capítulo que chama o Cristo Consolador. A semana passada, nós já começamos esse item, né? Então, a gente vai retomar porque nós não terminamos. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Para a gente continuar, hoje nós temos muitas perguntas. Então, a gente já encontrou onde tem em nós impiedade, mentira, erro e incredulidade. Porque se eu perguntar da mentira, todo mundo vai ter alguém para mostrar como um mentiroso. Eu sei contar todo mundo que já mentiu para mim. Não é isso que o Evangelho quer. É que hora que você está mentindo para os outros. E inclusive para você mesmo. Porque a conversa é comigo. Então, vê que, infelizmente, a nossa realidade é assim. Fala mentira, a gente já elege um. Fala impiedade, a gente elege outro. Fala incredulidade, elege outro. Esquece. Deixa esse povo sossegado. Para de atormentar a vida alheia. Cuida só da sua. Que hora você mente? Porque senão a gente não vai entender do que ele está conversando. Então, olha só. Quando eu falo, tenho fé em Deus, e no momento seguinte eu me desespero, o que eu acabei de fazer? Mentir para quem? O cordão da mentira cresceu. Então, toda vez que ele trouxer um sentimento, eu tenho que olhar e falar, quanto eu já reconheci desse sentimento em mim. Mas é reconhecimento, porque não tem jeito de não ter. Tem. Quanto que eu já identifiquei? E isso, assim, é um trabalho, porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de indiferença, minha resposta foi assim, graças a Deus, isso eu não tenho. Quando ela exemplificou, eu quase morri de vergonha. Quer ver, se a gente chega ali na esquina, alguém bateu o carro, a gente olha e faz o quê? Graças a Deus, não é ninguém que eu conheço. O que eu estou sendo com essa pessoa? É assim, foi você, eu não te conheço, tem nada com isso. Eu sou muito indiferente, mas com força e com muita gente. E nem ligo. A gente passa, tem alguém que vai dormir aí fora passando frio. A gente faz assim, ai, que duro, né? Dormir no frio. Vou embora, enrolo no edredomzinho e durmo. O que eu tenho com isso? Isso é indiferença. Eu não consigo avaliar a dor do outro, ele não me incomoda. Agora, não adianta justificar. Mas a violência, nós não estamos falando da sequência, mas eu preciso só identificar. Tem esse sentimento em mim? Quanto que tem? E quanto ele já me incomoda? Porque é uma informação que eu preciso ter de mim, da minha intimidade. Essa que muitas vezes eu sinto algumas coisas e eu não entendo por que isso aconteceu, porque eu ainda não identifiquei. Então, o que eu vou ter que buscar? Em mim, onde tem impiedade, mentira, erro e incredulidade. E aí eu vou fazendo isso, de questionar para ir me percebendo. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai.
Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Como todas as mensagens do capítulo, ela é assinada pelo Espírito de verdade. Só que essa mensagem é de 1861. Então, peraí, vamos ver se eu entendi, então. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. E ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado. Ele quem? Quem é ele que envia o Filho bem-amado? Deus envia quem? Gente, mas me enviar Jesus em 1800? É mesmo? Que jeito? Já não tinha enviado? Será que esse homem errou o tempo que escreve a coisa aí? Tem uma confusão de tempo acontecendo na mensagem? Não tem? Não. Então, vamos lá. O que aconteceu que ele está falando, que é para a gente? Amar e orar, ser dóceis. E aí, então, se eu invocar do fundo do coração, ele envia o Filho bem-amado. Como assim? Isso que eu falei, o evangelho não pode ler distraído, se a gente distrai, passa. Então, nós vamos tentar chegar nisso hoje. Por isso que eu falei, esse item ficou faltando muita coisa. Então, ele não errou o tempo. Ele está falando, lá em 1800, que se fizesse tudo isso, Deus enviaria para quem está fazendo esta invocação, seu Filho bem-amado. É isso mesmo que ele está falando. E ele está certo. Talvez nós que vamos precisar agora tentar entender do que ele está falando. Mas nós vamos lá. Vai. Então, ele começa pedindo isso. Amai e orai. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente ama ou primeiro a gente ora? Normalmente a gente ora e faz assim: Senhor, me dê força. Não, força não, senão eu acabo com tudo. Outra coisa. Paciência. Por quê? Porque como eu não sei amar, eu preciso ainda inverter a regra. Eu não consigo amar aquela pessoa que está ali do lado. Então, ela está me irritando, ela está me enojando, ela está... Nossa! E aí eu vou... Então, o que a gente faz? Primeiro a gente ora, depois a gente tenta amar. Mas ele está falando assim, amai e orai. Então, aqui já tem um grande significado. Eu preciso fazer um esforço, porque de nada vai valer minha oração se não for para amar o meu próximo. Eu invalido o esforço. Qualquer coisa que eu faça, no sentido de me livrar, de atenuar, de não ter contato, que não seja para amar o próximo, invalidou. E isso é fundamental compreender, porque o amai vem primeiro. Então, a busca é para que eu consiga amar o meu próximo. Talvez, nos próximos capítulos, nós vamos ainda ter bastante oportunidade, nós vamos precisar discutir muitas vezes, de fato, o que é amar. Porque isso é muito confuso para nós, a gente ainda fica meio em dúvida do que seja o amor. Mas eu não posso esquecer, o amor vem primeiro. Porque lembra como que a lei de Deus é amar a Deus, amar ao próximo, amar a si. Não é assim, orai, orai e orai. Não, é amar, amar e amar. Então, isso a gente precisa ter clareza.
Depois, a outra coisa que ele pede é para que sejamos dóceis aos espíritos do Senhor. Então, a colaboradora hoje. É uma frase bastante importante e que nós vamos pensar junto. O que significa ser dócil aos espíritos do Senhor? Aceitar os conselhos e orientações. Quem são os espíritos do Senhor? Isso, os nossos irmãos que já fazem o quê? Ele está falando de um grupo específico mesmo. O que é ser espírito do Senhor? Ai, gente, vocês estão me olhando com uma cara que parece que eu estou conversando em outra língua. Tá ruim para mim o negócio aqui hoje. Espíritos do Senhor são aqueles que já atendem à lei de Deus. Por que ele pede para que sejamos dóceis a estes espíritos? O que é ser dócil? Já vou. Hã? Então, um espírito que segue a lei, ele não se ira, ele não fala mal, ele perdoa sempre. Ele é piedoso, caridoso, indulgente, benevolente, benfazejo. Quantas vezes a gente ouve esse pedido dentro de nós por dia? E aí a gente sufoca. E se alguém reforçar, você fala assim, nem vem que eu não tenho sangue de barata. Mas eu ouvi o pedido. E eu já falo que não vou fazer. Não porque eu não entendi o pedido, porque eu não quero conversar disso mesmo. Por isso que, assim, eu preciso entender o que é ser dócil. Quando a gente fala assim, esse cachorrinho não morde os outros, ele é dócil. O que é um bichinho dócil? O que ele faz? Ele atende comando imediatamente. Você fala, ele faz. A gente fala, é manso. Isso é ser dócil. Então, olha só. Quando eu ouço os espíritos do Senhor que me convidam às coisas da lei, eu sou dócil? Sim ou não? Sim ou não? Ah, bom. É que o povo não está mexendo muito, sim, eu fico em dúvida. Quando eu não sou dócil, eu sou o quê? Rebelde, revoltada. Fico brava mesmo, porque quando alguém me convida para perdoar, a gente faz assim, não se mete. Eu fico brava com a pessoa que me convida a seguir a lei de Deus. Olha que coisa estranha. É como se a lei de Deus me irritasse. Eu não gosto da lei de Deus. Principalmente se falar que ela vai ser aplicada em mim. Eu quero que a lei de Deus aplique nos outros. Em mim, não. E aí, olha só, o nosso conceito de justiça fica bastante equivocado. Porque eu quero uma lei que se aplique às pessoas, mas que quando chegar a minha vez, a lei pare de agir, porque aí sou eu que tenho que ditar a regra que eu quero que seja atendida. Então, o meu critério justiça é um critério muito bagunçado, porque eu não consigo organizar isso no meu pensamento. Então, eu fico com muitas dúvidas da vida, porque eu não consigo ter essa clareza. Então, quando eu entendo isso, um espírito do Senhor me convida a seguir a lei.
Na verdade, seguir a lei e amar é a mesma coisa. Então, olha só. Se ele me convidar, perdoa, reconcilia, cede, oferece a outra face. Ó, tudo Espírito do Senhor que faz isso. Qual dessas coisas eu atendo com docilidade? Entenderam? Nenhuma. E quando eu faço, é muito contrariada. E ainda coloco uma condição. Mas se acontecer de novo, ó, vão lembrar do bichinho dócil de novo. Você fala uma coisa, ele faz. Quantas vezes por dia ele te obedece? Todas. Quantas eu mandar, ele faz. Por quê? Porque ele é dócil. Ele atende prontamente quantas vezes for solicitado. Isso é ser dócil. Se eu não atendo, eu não sou. Então, essa comunhão com os Espíritos do Senhor, eu só dou conta de fazer se eu ficar consciente desse processo. Senão, eu não dou conta. Porque quando eu coloco uma condição para fazer aquilo, já vai dar errado. Não estou falando de docilidade. Então, nós vamos ter que pensar nessa colocação, ó, do sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Porque se a gente prestar atenção, por dia, nós recebemos muitos convites para seguir a lei. Mas assim, ó, exaustivamente eles fazem isso. Quando a gente, por intuição, não vai, eles vão usando pessoas à nossa volta para fazer o convite. Agora, eu é que tenho que ver se eu estou dando conta ou não. Ah, volta um pouquinho, Marcelo, agora lá no outro. Então tá, é que eu precisava responder assim, ó. Por que então o Espírito da Verdade não errou? Quando eu fico dócil ao Espírito do Senhor, eu vou seguir a lei de Deus. Quando eu seguir a lei de Deus do fundo do meu coração, quem é mesmo que eu encontro na minha intimidade? O Cristo, que estará comigo para sempre. Que foi isso que ele falou, eu vou, mas mandarei o Consolador prometido que não vos abandonará. Não é que ele volta, sou eu que encontro tudo o que ele ensinou que está dentro de mim. E aí, nessa sintonia dos espíritos dóceis ao Senhor, eu entro na mesma sintonia daqueles que já cumprem a lei de Deus e encontro esse famoso reino de paz e felicidade que a gente fica procurando e não acha. Por isso que ele começou o item falando assim: não procureis alhures, porque o mundo não pode dar. Onde é que você vai achar o reino? No fundo do seu coração, quando você seguir a lei. É aí que está. Tem um povo que com muita força não encontrou isso, e até hoje, eles não têm pátria e não têm terra. Eles ficam andando atrás dessa terra prometida, porque eles não entenderam a mensagem de Jesus, decepcionaram com tudo que aconteceu e ficaram sem terra mesmo. É um povo que não tem país. Gosta de fazer uma guerra do outro lado do mundo. Eles não se acharam até hoje. Então a gente precisa ter cuidado, senão a gente fica igual. Eles procuram a terra prometida e a gente fica procurando o caminho da felicidade. Por isso que eles incomodam a gente. A gente fala, ai que povo doido. Eu penso que os lá de cima olham e falam, ai que povo doido, fica procurando essas coisas, não entenderam que é para olhar para dentro, que coisa. É dentro, não é fora. Então, é essa lógica que ele usou. Quando você achar aí do fundo do seu coração e ser dócil, você encontrou. Aí, a sintonia de paz, felicidade e equilíbrio passa a ser nossa constante. Conquistamos. Tá? Então, era por isso que ele não errou data. Está tudo certo. Bom, agora nós vamos ter que responder algumas perguntas mesmo. Ó,
Lá no Fonte Viva, tem um texto que começa com essas questões. Ó. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? Algumas das colocações feitas por Emmanuel nesse texto fazem parte dos nossos dias. A gente sente incompreendido. Mesmo às vezes, quando parece que a gente está fazendo força para fazer tudo certo e ajudar, parece que quem está em volta não entende nada e que está dando tudo errado. Tem vezes que a solidão, que por mais que você fique com gente, parece que nada está com você. É como se não tivesse apoio. Não tem alguém que pode resolver isso comigo? Ninguém entende do que eu falo. Tem muita dificuldade em volta de nós. Tem umas fases que é tanta que a gente fala assim, ai, eu acho que eu não tenho a saída agora. Mas não tem mesmo, umas fases que dá desespero. Que a gente fala, ó, não dá mais para resolver agora. É tanto problema que eu acho que não tem mais solução. Sombra, aspereza que fica em volta de nós. Bom, então o Emmanuel entendeu. O que a gente vai fazer para resolver isso que ele está perguntando? Como é que a gente acha solução para tudo isso? Olha que difícil. Assim, só por amostragem. Quem aqui, algum dia na vida, já se sentiu incompreendido? O que a gente fez nesse dia? Eu sei que deve fazer muito tempo, mas vamos fazer um esforço de memória. O que foi que a gente fez nesse dia da incompreensão? Então vamos lá, é isso que hoje a gente precisa achar. Vamos ver nossas soluções para o problema. Me falaram aqui que deprimiu. É um comportamento conhecido para nós diante de uma grande incompreensão. A gente pode melhorar o deprimiu? O que acontece quando a gente deprime? Vai para o quarto? Mas assim, vai para o quarto sentindo o quê? Ai, gente, a depressão é parente. Mais que da raiva, ela é meio irmãzinha de um trem chamado revolta. Tristeza não entra na conversa da depressão, infelizmente. Se fosse tristeza, era ótimo, salvava rápido. Ela não tem a ver com tristeza, ela tem a ver com raiva e revolta. Porque, olha só, me senti incompreendida, eu emburro no quarto. Ninguém me entende, estou cansada disso. Não é tristeza isso é emburramento. Eu estou pronta para a briga, mas como eu não tenho mais força de tanto problema, como que eu vou para a luta? Eu estou sentindo sem força. Então, eu pego isso que sobrou, fecho e tranco. Por isso que ela é grave. Porque, imagina só, a energia da raiva é que não é uma bomba. Pega uma bomba e tampa. Põe lá num copinho e tampa. O que ela faz com o copinho? Explode. Quem já teve crise de depressão, me responda. Explode ou não explode? Arrebenta. Oi.
Então, a gente precisa ver o seguinte, o que nós vamos chamar de deixa para lá? Então, ó, eu faço um copo. Então, aí pode ser o abandono, pode ser com indiferença. Então, tudo bem, ó, é outro jeito de resolver a incompreensão. Ó. Eu abandono quem não me compreende. Eu deixo para lá ou sou indiferente. Foi outro jeito. Posso revidar. Oh, eu vou falar baixo porque é chato, mas é verdade. Quando a gente sente incompreendida, a gente vai para a pessoa e fala assim, ah, você é burro mesmo? Vou te responder mais nada, não. Eu não faço isso, gente. Ah. Agora nós estamos procurando outro tipo de solução. Aí, ó, tá falando assim, tenta ver o lado do outro. Quem mais solucionaria a sua incompreensão de outro jeito? Está todo mundo nessa lista? Nós estamos bem, hein? Caramba! Ó, então vamos lá. Vamos pensar nos nossos menininhos. Para a gente agora começar a calcular. Ó, soluções apresentadas. Depressão, que é prima da raiva e da revolta. Que tipo de energia eu construí em mim? Ó, é uma energia que traz equilíbrio ou desequilíbrio? Então tá, então é isso daqui, ó. Se eu abandonar, ai não, deixa, a pessoa não entende nada, ó, abandonei. Ó, abandono é uma energia que me traz equilíbrio ou desequilíbrio? A indiferença, o revide. Então, assim, ó, é tudo mais ou menos assim. Tá. Lembra que eu, enquanto esse ser que tem energia, eu vou construindo ímãs. Porque o sentimento é o campo magnético do meu pensamento. Então, eu pensei e construí ímã. O que a raiva e a revolta atrai enquanto ímã? O que quando eu abandono, o meu ímã vai atrair para o meu caminho? A indiferença, o revide. Então, ó, eu vou me transformando num ímã que atrai sombra e aspereza em torno de mim. Então, por que tem? Porque é isso que eu faço o tempo todo. E vê que nós estamos falando de sentimentos comuns para nós. Porque todo mundo conhece o que é depressão, raiva, revolta, abandono, indiferença, revide. Não é nada que nenhum de nós não tenha uma vasta experiência no tema. Então, ó, esse ímã está aqui funcionando. E quanto mais eu alimento e aumento a potência dele, mais ele vai atraindo. Então, se eu vou ficando dessa forma, o resultado está garantido. Agora, ó, o que não significa que nesse estado eu não esteja sofrendo muito? Porque quando eu estou deprimida, eu estou sofrendo muito? Muito. Mas muito com força. Mas, infelizmente, é um sofrimento que atrai mais sofrimento na minha vida. Ele não faz nada por si mesmo. Ele só fica aqui.
Se eu abandonar pessoas, porque elas são difíceis, porque elas incomodam, sei lá, eu posso pôr o nome que eu quiser. Sim. Sim, senhora. Ó, qualquer coisa. Então vamos por, às vezes, do plano objetivo, pensando aqui, ó, na horizontal, o que você falou, você tem razão. Então vamos pensar na coisa difícil. Ó, vamos pensar uma situação terrível. Se alguém me enganar, a pessoa me passa para trás, ela toma o que legalmente é meu. Ela fez uma coisa que não é boa também, é terrível. E ela me colocou em dor. É fato, ela fez uma coisa errada. Só que, ó, o que ela fez é uma construção dela. O meu problema é assim, o que eu senti em relação ao que ela fez é meu. E uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, e pode ser que as duas nem se comuniquem nessa vida. Porque quantas pessoas já foram lesadas materialmente, que entraram num grande sofrimento, e essa daqui, está muito bem, obrigada. Continua ganhando, enganando mais outro tanto de gente. Mas Deus não vai fazer nada com ela. Você consegue conversar com ele? Se conseguir, você fala aí que a gente te consulta. Tá? Ó, não sei, não é da minha conta, eu preciso resolver a minha vida. Enquanto eu não entender essa conta, eu vou ficar com raiva dessa pessoa. E enquanto eu alimentar a minha raiva dessa pessoa, o meu ímã cresce. Pode ser que essa pessoa vá embora, mas eu atraio outras pessoas. Por quê? Porque eu continuo com o mesmo sentimento, até em maior potência. Por quê? Porque eu ainda estou fazendo mais força nisso. Então, ó, não houve mudança. Mas houve sofrimento? Muito. Então, isso nós vamos ter que diferenciar, porque senão a gente fala assim, ó, eu não aguento mais sofrer. Verdade, vai ter na vida muitos momentos que a gente vai falar, não aguento mais. Aí nós vamos ter que voltar lá no item 1 deste capítulo. Como é que foi que Jesus falou? Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não falou, eu vou resolver. Ele falou, eu vou aliviar. Porque olha só, então tá, a pessoa me lesou. Ela fez alguma coisa que me feriu. Jesus fala, vinde a mim. O que é ir a ele? Ser dócil aos espíritos do Senhor. Se eu chegar para um espírito do Senhor e falar assim, ó, ele roubou de mim. Qual é a resposta? Perdoa. Se eu aprender a perdoar, eu mudo o funcionamento. E aí, ó, eu construí perdão diante desse estímulo. Só que eu precisei de um estímulo que me trouxe dor para eu decidir fazer a mudança. Só que a partir da hora que eu fiz a mudança, eu acabo com o problema. Porque assim, ó, foi uma experiência difícil. Mas eu mudei. Então, agora, eu nem atraio isso e nem me incomodo. Por quê? Porque eu resolvi isso. E, para isso, eu transformei. Uma pessoa que transforma e constrói em si uma virtude chamada perdão, o que é que foi que ela fez mesmo? Evoluiu. Não é assim que a gente responde? É, olha lá, evoluiu.
Mas assim, ó, é nessa luta. Agora, o que eu acho que é o problema maior para nós? É que isso não dá para fazer em uma semana. Eu não conheço ninguém que fez. Isso normalmente é conversa de vidas, com muitos S's. Você me chamou? Só para a gente pensar, porque talvez, mesmo o exemplo que você deu, a gente fala assim, não, espera um pouco, era meu de direito e alguém me tirou. Quer dizer, eu vou perdoar, isso não é justo. Então vamos pensar o seguinte, ó, como vive uma pessoa com mágoa e como vive uma pessoa que perdoa. Quem vive melhor? Porque nós estamos pensando nisso. Então você pode ser uma pessoa que vive com mágoa da outra, por ela ter sofrido uma injustiça, que realmente aos nossos olhos seria uma injustiça, vive melhor do que uma outra pessoa que perdoou e continua a sua vida sem essa questão para ser resolvida, para pesar na vida dele. Porque não estamos falando em questões angelicais, não estamos falando em melhoria da própria vida. Quem vive melhor, né? Então, eu de verdade, eu acho que quando a gente ouve assim, ó, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, se a gente não raciocina, num primeiro momento dá a impressão que a gente é. Quando a gente para pensar, não é. E nós vamos ter que avaliar isso de uma forma prática. Então, imagina o seguinte, ó, vamos pegar coisa concreta. Você vai lá e compra alguma coisa de alguém. Você percebe que a pessoa te enganou 2 dias depois, e aí está tudo assinado, você não consegue voltar atrás, e você olha e você fala assim, ó, é o esforço de uma vida que ela está tomando de mim. E aí, como é que eu vou ficar? Primeira coisa, o advogado vai me entender agora. Que situação que a pessoa chega para procurar justiça? Irada, quase enlouquecida. E às vezes a loucura fica tanto que a primeira fase do advogado é acalmar a pessoa para que ela não se torne a criminosa e tenha uma culpa maior pelo que ela quer fazer do que a lesão que o outro cometeu. Tal é a gravidade do que acontece dentro de nós. Então, olha só, esse veneno vai me corroer. Agora, olha só, a pessoa errou? Errou. Se eu tiver que arrastar um processo por 10, 15 anos e ficar com tanto ódio dentro de mim, o que vai acontecer na minha vida durante 15 anos? Ó, entender como é fácil? Pode ser que depois desses 15 eu até consiga recuperar materialmente. Mas a saúde física, emocional, espiritual, foi embora. Então eu vou reaver o meu carro e vou tratar da minha depressão até o fim da vida. Eu vou reaver a terra, mas eu vou ficar com tal coisa, sei lá até quando. Porque até eu recuperar o meu equilíbrio, pode ser que fique muito difícil. Então, se eu não avalio a gravidade do sentimento, eu fico muito confusa. Só que, quer ver uma outra dificuldade? Quando alguém pergunta para a gente assim, você é materialista? Qual que é a nossa resposta? Não. Pensou que enlouquece por causa de dinheiro é o quê? Olha que difícil. Então, eu acho que daqui, nenhum de nós se salvaria. Se alguém fizer uma lesão material, a gente vai brigar. Só que eu preciso ser clara comigo. Eu sou materialista. Não, perdão não é ser conivente, mas eu não preciso...
Você vai lutar pelo seu direito, mas por que você precisa fazer isso com ódio? Então, uma coisa é a gente buscar o que é justo. Outra coisa é eu ficar alimentando ódio por alguém. São duas situações diferentes. Depois tem uma terceira etapa disso, que é muito difícil para todos nós. Eu construí esse ímã aqui. De quem que é ele? É meu. E esse é o famoso meu e ninguém tasca. Minha consciência, como a desse miguinho aqui, não cobrou nada nessa vida. É o que eu falei, eu vou passar ali, vou ver o homem na marquise, vou falar assim, ainda bem, não é ninguém que eu conheço, e vou embora dormir quentinha. Mas o ímã está construído e ele é meu. Se não fizer efeito nessa vida, faz na próxima. Pode ser que hoje eu estou sendo enganada fruto do monte de ímã que eu já construí no passado. Mas como Deus é bom, Ele espera. Porque se Ele cobrar, quando eu ainda estou enganando, Ele sabe que Ele piora a minha situação. Porque assim, a gente fica assim, ele me enganou, agora eu engano ele. Aí esse engana o outro, vai só crescendo. Então, Ele espera separar com isso. E entender que isso não é bom. Ter essa consciência clara do quanto isso é difícil. Aí está na hora de fazer a famosa expiação. E não é que, por mais antenada que eu seja, aparece alguém que dá conta de fazer isso comigo. E é bem com a pessoa que se acha assim, a esperta, a que percebe. Porque eu sou a esperta que percebe tudo. Porque eu já fiz tanta tramóia na vida que eu bato o olho, eu sei o rolo que está acontecendo. Gente, tem assunto que a gente faz assim, olha lá. Olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo. Vixe! Onde que eu aprendi isso, se nessa vida eu não fiz? A gente bate o olho e sabe. Então, eu já fiz muito isso, eu sei qual é o assunto que está rolando ali. Gente, então tá. Pronto, então. Hoje eu não faço mais, mas eu sei o que é isso. Só que agora, se eu fizer, o que a minha consciência faz comigo? Não me dá paz. Então é assim, tem gente que pode mentir. Se eu mentir, eu falo assim, nossa, mas não vou dar o segundo passo, vão descobrir. Por quê? Porque a consciência começa a pitar, a orelha fica vermelha. A gente não dá conta, não dá mais. A gente se deda. Então é assim, se a pessoa mente, ela que sabe, eu não posso mais fazer isso, porque comigo não dá. Não dá. Minha consciência não permite mais isso. Não dá. Só que se eu armei muito, eu preciso lembrar, eu não estou fazendo nessa vida, mas eu não sei se eu já desarticulei o ímã e já consertei. Se eu não consertei, ele ainda atrai. E de vez em quando aparece alguém no meu caminho e eu entro no ímã da conversa e caio. Por quê? Porque eu não fiz nessa, mas na minha história existe isso. E eu ainda não acabei, não está reparado. Então, eu preciso arrumar. Então, lembra quando a gente fala da expiação, que a gente falava assim, a última etapa é a reparação. Não posso ter mais. Isso tem que estar totalmente harmonizado em mim. Porque, senão, eu ainda posso passar por isso. Eu tô lembrando que às vezes a gente brinca assim, ai, coitada, nossa, ela é tão boa, né? Mas tem um dedo podre que nessa vida só aparece coisa ruim para ela, né? Mas é o ímã que ainda tá podre lá e não tratou, né? Fato. Então, nessa vida ela é tão boa. Nessa vida, ainda, ela está fazendo coisa boa. Mas, em si, ainda existe o que drenar,
o que é necessário arrumar. E isso é uma questão de justiça. E quando a gente entende isso, a gente precisa entender, a pessoa pode conseguir me lesar aqui na horizontal considerando a lei dos homens, mas ela só consegue isso se a lei de Deus permitir. Quando a lei de Deus é não, a gente descobre 5 minutos antes e não cai na conversa. Então, não existe falha na justiça de Deus. Existe na dos homens, na de Deus não existe. Mas se a falha chegou em mim, eu preciso entender o que mesmo em mim precisa ser modificado. Mas eu não vou ficar conivente. Eu preciso lutar, eu devo denunciar. Por quê? Porque assim como eu não quero que faça comigo, eu não quero que faça com ninguém. Porque isso também é justiça. Só que, com que sentimento eu vou fazer a luta? É essa a avaliação, porque se for com raiva, com revolta, com desejo de vingança, eu estou alimentando em mim situações que ainda darão resultados difíceis. Mas se eu entendi e eu estou tentando prevenir que outros sejam lesados, que aquela pessoa seja reconduzida, não torturada, aí eu estou conversando de outra coisa. Então, é com esse cuidado que a gente tem que avaliar, porque se eu não olhar para dentro de mim, eu fico em dúvida o tempo todo. E aí eu não entendo o motivo do sofrimento. E o pior, um sofrimento que pode não ter resultado na minha vida. Olha como fica muito, muito difícil a situação. Então, oi. Então, a gente vai ter que questionar bastante isso, porque às vezes o porquê que eu deixei chegar nesse ponto, a gente se cobra mais esperteza. Eu tinha que ter me salvado dessa pessoa. Só que muitas vezes o que eu quero para aquela pessoa é uma punição e um castigo. Eu não quero que ela ganhe o direito de ser auxiliada. Então, esse é um grande cuidado que precisa ter. Eu não aceito mais isso. Não dá. Mas eu gostaria muito que ela aprendesse. Então, a minha postura é totalmente diferente. Mas eu penso que a maioria de nós, o primeiro momento, é de muito ódio mesmo. É porque você entra nessa coisa de cobrança. E aí, que se vai para a cobrança, você pode fazer a famosa briga com Deus, porque parece que ele usou a lei para favorecer o outro e te excluiu. Então, aí que fica o processo que vai te isolando de tudo. Porque se aconteceu e me atingiu, é só uma questão de justiça. Não vai devolver. Não vai. Vai em outras vidas, talvez. Porque, vê bem, se ele está lesando, ele construiu um imã nele. Eu não sei se esse imã vai cobrar dele alguma coisa nessa, mas um dia vai. Então, é essa a cautela, porque senão eu gasto minha vida pensando no outro, e isso é problema dele. O que vai dar com ele, não sei. Né? Foi ele, não, graças a Deus foi ele. Exatamente. Então, esse é um trabalho que é bastante difícil para a gente fazer. Vou parar. Tá.
Ó, ela está falando da traição, eu pulei o tema, porque aí vou ficar bravo comigo. Eu acho que traição é um dos piores. Sim, traição é muito difícil de lidar. É terrível. Ó, mas tudo bem, semana que vem a gente volta das